Precisa de passaporte para viajar dentro do Brasil? Eu recebi algumas vezes já essa pergunta lá no meu Instagram, no @vaicombruno, e a resposta é não. O passaporte não é um documento obrigatório para viajar dentro do Brasil, porém é um dos documentos aceitos. Calma que eu vou explicar tudo com detalhes, quais são exatamente os documentos em que você precisa apresentar para viajar dentro do Brasil, independente do meio de transporte que você está utilizando, seja rodoviário, ônibus ou até avião. E também vou te falar um pouquinho quais são os documentos, se você estiver viajando com criança, em que você precisa apresentar, e são várias as regras. E também vou falar aí para viajar no exterior quais são os documentos obrigatórios. Você vai ver que nem sempre você precisa de passaporte para viajar para o exterior. Então fica ligado aí no vídeo de hoje que eu vou esclarecer todos os assuntos relacionados à documentação para viajar. Então, respondendo a pergunta, precisa de passaporte para viajar dentro do Brasil? Não. Os documentos em que você precisa apresentar para viajar no Brasil são o seu documento de identidade com foto, pode ser o RG, a carteira de habilitação, a CNH, a carteira de trabalho com foto ou o passaporte. Não é todos eles, apenas um deles basta desde que esteja válido e com foto. E se você estiver viajando com uma criança de até 12 anos, você vai precisar apresentar o documento da criança também, que pode ser o RG, o passaporte ou a certidão de nascimento. O importante nesse caso é que o documento de identificação da criança tenha informado o parentesco, né, a filiação, o nome do pai e o nome da mãe. E ela tem que estar acompanhada dessa pessoa responsável, né, no caso o pai e a mãe, que também vai apresentar o seu próprio documento de identificação. Agora, se a criança estiver viajando com algum parente que não seja o pai e a mãe, mas, por exemplo, seja o tio ou avós, aí ela precisa obrigatoriamente apresentar a certidão de nascimento. Mas, por exemplo, será que é possível a criança viajar sem que seja com um parente? Sim, o menor pode viajar sem o parente. Nesse caso, precisa de uma autorização formal dos pais autorizando essa viagem, tá? E essa autorização tem que ter o reconhecimento de firme em cartório, tá? E para viagens internacionais, precisa de passaporte para viajar para o exterior? E a resposta é depende. Isso porque alguns países aqui da América do Sul, no Mercosul, têm um acordo em que não é necessário a viagem com o passaporte. E aí, nesse caso, você tem que viajar com o seu documento de identidade, o RG, tá? Não pode ser CNH, certidão de nascimento, carteira de trabalho. Não. Para as viagens internacionais, nesses países da América do Sul, você vai apresentar o seu RG, que tem que ter a data de emissão no máximo 10 anos da data da sua viagem. Então é outra informação importante, né? É a validade aí do seu documento. E quais são os países em que autorizam brasileiros viajar sem o passaporte? Os países são Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Essa mesma regra vale para as crianças que estão acompanhadas dos pais, tá? Eles também não precisam apresentar o passaporte nesses países. Todos os demais países que eu não citei aí da América do Sul precisa sim de viajar com o passaporte. Lembrando que se você estiver viajando com criança de até 2 anos de idade, por companhia aérea, não precisa pagar passagem, tá? Ela consegue acompanhar você como adulto e ela vai no colo. Aí, a partir dos 2 anos, a criança tem que comprar um assento para ela, né? Então paga o preço integral aí na passagem aérea e aí sim ela vai viajar num assento ao seu lado. Aqui no Brasil, a maioria das companhias aéreas não autorizam crianças viajando desacompanhadas de maior de 18 anos quando ela tiver até 5 anos. Aí, a partir dos 5 anos, é possível que a criança faça a viagem internacional desacompanhada. Nesse caso, precisa de uma autorização judicial. Aí, com essa autorização, você vai acompanhado da criança, faz o check-in e aí ela vai receber uma identificação. Normalmente é um crachá informando que essa criança está desacompanhada de adulto, né? E no caso, um funcionário da própria companhia aérea vai acompanhar essa criança do check-in até o portão de embarque. No portão de embarque, ela vai fazer o check-in acompanhada desse funcionário e dentro do avião ela vai estar assistida aí pelos comissários de bordo
E quando a criança chega no seu destino, ela também vai ter esse acompanhamento do funcionário da companhia aérea, até que um outro adulto responsável pegue essa criança, né, no destino final. Bom, então foi esse aí o meu guia rápido de documentação para viajar no Brasil e no exterior, se precisa de passaporte ou não, e quais são os documentos em que você precisa apresentar, seja você adulto ou estiver acompanhando uma criança. Lembrando que aqui no canal tem vários vídeos de aeroportos. Se você está viajando de avião pela primeira vez, eu vou deixar aqui em cima o link no card para você ver como que é um aeroporto, o que você tem que fazer para não ficar perdido, né? Muita gente tem esses receios ainda de viajar de avião e como funciona o aeroporto, mas aqui no canal eu faço o tour completo aí nos aeroportos. Tem vários aeroportos aqui no Brasil e no exterior, então dá uma olhada na playlist aí, veja qual aeroporto você está indo para você ficar familiarizado antes de embarcar. Além disso, tem várias dicas de viagem aqui no canal, no Brasil e no exterior. Então deixa seu like, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo.